Olá pessoal, bem-vindos. Daqui a pouquinho vamos iniciar mais uma live. Gostaria que vocês fossem me falando de onde vocês são. Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, por favor. Tudo bem? Tá com áudio? Vocês estão escutando direitinho? Vocês estão conseguindo me escutar? Tudo bem com vocês? Então, vou pedindo para vocês colocarem aí de onde vocês são. Tá bom o áudio? Ah, maravilha, Marcelo. Obrigada. Bem-vindo, Marcelo, Wagner. Doutor Isoldade. Acho que é. Isoldade. Fernandes, Humberto. Bem-vindos. Isso, obrigada. São Paulo, maravilha. E tu, São Paulo? De onde mais? Espírito Santo, Vitória, maravilha. Guardar mais um tempo para o pessoal poder ir entrando. Bom, gente, a live hoje eu vejo que é um assunto Recife. Humberto, bem-vindo. Maravilha. Jéssica, bem-vinda. Gostaria até que vocês fossem me falando, quem daí tem fibromialgia? Algum de vocês aí, Rio de Janeiro, bem-vinda. Algum de vocês aí tem fibromialgia? Ou tem alguém na família que tem fibromialgia? Ou algum paciente com fibromialgia que está em tratamento? Bem-vindos quem está chegando agora. Eu vou vou fazer a live, pode deixar, Ana Cláudia, sobre anorexia. De Goiás, bem-vinda. João Pessoa, Rio de Janeiro, eu tenho. Celo tem, então. Ok. Pacientes. Fernandas, bem-vindo. Tem fibromialgia. Flávia. Prazer, Flávia. Bem-vinda. Eu tenho trato há 20 anos. Alguém aqui faz tratamento já com a cannabis medicinal para fibromialgia? Quem tem fibromialgia? Já está em uso, fazendo tratamento? Deixa eu só tirar aqui o meu som. Ok, acho que agora foi. Pronto. Já tomou por conta própria? Infelizmente não. Ansiedade. Ok, não. Beleza. Pretende fazer com ansiedade. Bom, gente, tenho pacientes e trato alguns com cannabis medicinal. Maravilha. Então já deve ter um bom resultado já. Tenho buscado conhecimento sobre a cannabis medicinal, experimentei na Espanha. Ok. Perfeito. Quero iniciar para os meus pacientes. Maravilha. Bom, gente, então vou começar a falar um pouquinho, né? Explicando para vocês o que é fibromialgia, como ela é diagnosticada e quais são os tratamentos que existem hoje no mercado. E depois disso eu vou explicar, né, o potencial terapêutico dos canabinoides no tratamento de fibromialgia, quais são os estudos, as análises, as últimas pesquisas que nós temos aí, tá? Então, o que quer dizer a palavra fibromialgia, né? A palavra fibromialgia, fibro, vem de tendões e ligamentos.
Mi vem de músculos e algia vem de dor. Então, significa dor nos músculos, tendões e ligamentos, ok? Hoje, afeta aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo, 7 milhões no Brasil. Para cada 10 mulheres, existe um homem afetado. Ocorre mais entre os de 30 a 55 anos, tá? Sendo que a gente vê casos de pacientes mais cedo, então tipo 19 anos, 20 anos, a gente já tem casos de pacientes diagnosticados com fibromialgia. Exemplos, né, de atores, enfim, pessoas muito conhecidas que têm a patologia fibromialgia, eu vou trazer para vocês aqui a Lady Gaga. Ela inclusive cancelou um show dela devido à fibromialgia, ela está super acometida com a dor, então ela cancelou um show que ela ia fazer. Dani Valente, Morgan Freeman, enfim, entre outros artistas, né, que já foram diagnosticados com fibromialgia, ok? E a gente sabe que a fibromialgia, para quem tem, é um sofrimento muito grande. E até hoje, né, todos dizem que não existe cura para fibromialgia, a gente faz tratamentos paliativos, e esses tratamentos paliativos, eles não conseguem, né, atuar de forma assertiva a curar o paciente, apenas a melhorar a qualidade de vida em alguns momentos. A fibromialgia, ela é considerada uma doença moderna. Ela vem se destacando nos últimos 20 anos. Várias são as terminologias encontradas anteriormente. Houve um registro semelhante da doença em 1824 na Inglaterra, quando Balfour, que era um médico, ele relatou casos de pacientes que apresentavam as mesmas características, né? Ou seja, pontos dolorosos e aumento de sensibilidade, que é hoje classificado como dor crônica, e ele sugeriu, né, um quadro de fibromialgia naquela época. Então já existem relatos muito antigos, né, sobre a fibromialgia. Então as possíveis causas de hoje que a gente encontra são causa genética, né? Então existe um fator genético no desenvolvimento da fibromialgia, sendo que eu digo para todas as pessoas, a genética ela existe, mas a questão da epigenética, os fatores ambientais, né, eles que vão ditar praticamente se essa expressão genética vai acontecer ou não, tá? De acordo com o estilo de vida da pessoa. E a fibromialgia, ela ocorre por um desequilíbrio entre a percepção dolorosa e os mecanismos de modulação das vias que fazem essa percepção. Ela ocorre, segundo os estudos pesquisados, né, as análises feitas, pela alteração de níveis elevados da substância P em líquor e níveis reduzidos de serotonina, que no caso que regula a sensação de bem-estar, tá? E os seus precursores da serotonina também. A substância P, ela é uma mediadora, ela transporta a informação do cérebro às outras partes do corpo. Então existe uma alteração dessa percepção, enquanto a serotonina, ela vai mediar essa sinalização, ou seja, ela faz a inibição da dor. Tá? Então, uma das possíveis causas é a alteração, né, a deficiência da produção de serotonina, baixa produção de serotonina e o aumento elevado dessa substância P. Visto que os macrófagos, né, vamos dizer assim, que são células responsáveis pela parte inflamatória, elas, quando estão bem ativas no corpo, elas estimulam a produção de substância P. Então, a gente pode falar que a substância P ela também vem de um processo inflamatório, ok? Essas alterações cerebrais, elas podem ser responsáveis pela percepção elevada dos estímulos ambientais, levando a uma perversão de informações, proceptivas, térmicas e táteis, opressóricas nas sensações dolorosas, ok? Existem várias explicações, e as multicausais, né, que são os fatores externos, por exemplo, como o estresse que leva a esse desequilíbrio da produção de serotonina, né, os traumas que a pessoa passa, enfim, são as mais aceitas, incluindo esses mecanismos psicossociais, ok? Então, o que acontece no cérebro de um paciente que tem fibromialgia, né? Ele se comporta de uma maneira diferente, ele se comporta de uma maneira anormal.
ocorre uma sensibilidade cerebral e o cérebro passa a mandar impulsos nervosos que ele recebe da periferia. Esses impulsos que chegam ao cérebro são impulsos anormais e eles voltam para o corpo, nas articulações e nas extremidades de uma maneira exacerbada, tá? Uma maneira intensa, forte. Então, o nosso cérebro e os nervos, eles ficam tão diferentes de tal maneira que quando se toca em alguns pontos determinados, que são chamados pontos gatilhos, amplifica a sensação de dor e a pessoa fica desesperada. Então, é um quadro que acaba levando o paciente a ter muita ansiedade, né? Pode levar a depressão também devido a esse desespero, a esse quadro de dor. Ou seja, ele percebe a dor, o paciente acaba percebendo dor onde não deveria ter, né? E os mecanismos de controle da dor que fazem essa regulação não funcionam direito. Então, o sistema nervoso, ele funciona de forma diferente e essa percepção da dor, ela está totalmente alterada. Ou seja, não existe uma regulação, tá? Nessa sensação de dor, ok? E isso acontece o quê? Leva à perda da qualidade de vida, né? Então, o paciente, ele perde muita qualidade de vida. Ele tem... começa a ter alterações comportamentais, alterações no trabalho, não consegue mais produzir o que ele produzia anteriormente, ele começa a se afastar das pessoas, ele entra num ciclo que a gente chama ciclo da dor, tá? Isso são vários pacientes que possuem dor crônica. Ele começa a ter medo de executar certos movimentos, né? Porque ele sente dor quando ele executa certos movimentos e isso vai levar a uma inatividade, ou seja, ele começa a evitar de fazer as coisas para poder não sentir dor, o que leva a uma ansiedade dele querer fazer as coisas, querer ter a vida dele normal, querer agir normalmente na rotina dele e aí ele começa a ficar agitado porque ele não consegue. Isso acaba a ansiedade alterando a questão também do sono, levando a distúrbios do sono, que também faz com que ele se sinta cada vez mais cansado, com fadiga. Ele passa a ter dificuldade de concentração, porque também não dorme direito, porque está muito agitado, muito nervoso, que tem a questão do problema do sono, vai diminuindo a produtividade, cada vez ele vai fazendo menos coisa, vai conseguindo sair menos, vai conseguindo interagir com as pessoas de uma forma menor, porque está sempre com muita dor, está sempre com muito incômodo e as pessoas não conseguem entender isso, o que pode levar a um quadro de depressão e aí ele mantém esse ciclo, né? Da dor, e aí vai de novo com restrição de movimento, que vai levar à inatividade, que vai ter ansiedade, dificuldade de concentração, problemas do sono, baixa produtividade, leva à depressão e ele não sai mais desse ciclo. E, gente, vamos falar, realmente é uma doença, tá? Não é um estado mental, emocional, igual as pessoas falam, existe uma alteração, conforme eu falei para vocês, uma alteração da serotonina, uma alteração da substância P, né? Existem também alguns fatores genéticos, conforme falei anteriormente, então é importante que o paciente, essa pessoa, ela seja abordada, né, de forma integrativa, de forma que ela seja acolhida, que a pessoa, o médico que esteja acompanhando ela, tenha realmente esse entendimento da limitação que ela tem, né? Do sofrimento que ela está se encontrando, né? E isso dificulta muito com que ela se relacione até com outras pessoas. Já cheguei pacientes aqui no meu consultório que não conseguem namorar, tiveram que terminar relacionamentos porque a outra pessoa, né, não entendia a dor, não entendia a limitação que aquela pessoa tinha, então isso atrapalhou a vida dela e, enfim, trouxe muita decepção para ela, trouxe depressão porque ela não conseguia mais nem sair com os amigos, entendeu? Porque vivia sentindo dor e ninguém compreendia. Tá? Então é bem complicado mesmo a fibromialgia e só os pacientes, as pessoas que sentem, né, sabem realmente o quanto que isso é sofrido e doloroso. Então existem alguns gatilhos que podem desencadear essas alterações. Conforme eu falei para vocês, os estresses, os traumas, né? Porque o estresse ele vai aumentar o cortisol. E esse cortisol vai liberar mais adrenalina, que vai gerar um consumo excessivo de serotonina. E esse processo aumenta a contratura muscular. Ao longo do tempo, ele vai aumentando a contratura muscular. É como se a pessoa estivesse fazendo exercício 24 horas por dia. E uma hora, esse músculo também ele entra em fadiga e começa a doer. Então, quando o paciente também, a pessoa tem uma alimentação irregular, né, que ela ingere muito açúcar, muitas farinhas processadas, vai causar um aumento da produção de bactérias anaeróbicas e esse aumento de produção vai alterar a flora intestinal. Isso leva a um quadro de desbiose intestinal, levando a má absorção do triptofano, que é um precursor de serotonina, tá?
produzindo assim menos serotonina. Então, cerca de 80 a 90% da serotonina que a gente produz no nosso corpo, ela é produzida no intestino. Cerca de só 10 a 15 a 20% é produzida no cérebro. Então, a gente precisa que o nosso intestino esteja funcionando muito bem para que essa produção seja feita de forma eficaz. Então, se existe essa alteração, né, da desbiose intestinal devido à alimentação, uma má alimentação, que o intestino se encontra totalmente inflamado, essa produção de serotonina ela não vai acontecer da maneira que ela deveria acontecer. E aí entra outros fatores como o estresse, como o trauma, como a ansiedade, né, como questões que a pessoa está passando naquele momento, ela não consegue administrar. Então tudo isso junto pode desencadear o que a gente chama de fibromialgia, tá? Então a insegurança, a depressão e a ansiedade, ela também diminui a produção de serotonina, né? E também pode aumentar, no caso da ansiedade, da insegurança, a produção de cortisol, tá? Então isso também vai facilitar o desenvolvimento de fibromialgia. Então, como é que é feito esse diagnóstico hoje em dia, né? O que acontece? O diagnóstico é clínico, não existe assim exame específico, falar, vamos fazer um exame específico para poder diagnosticar fibromialgia. Não tem como fazer esse exame específico para diagnosticar fibromialgia. O diagnóstico se dá pela presença de dor disseminada pelo corpo em várias partes, ou seja, na parte frontal do corpo, na frente, na parte de trás do corpo, do lado direito, do lado esquerdo, na parte de baixo, em cima do corpo, tá? Por pelo menos 3 meses. Então, para receber o diagnóstico, tem que existir essa dor disseminada generalizada por pelo menos 3 meses, associada a uma sensibilidade, a palpação de alguns pontos que são chamados tender points, tá? Nós temos 18 pontos que são analisados, sendo que para critérios de diagnóstico precisa de 11 desses pontos serem dolorosos à palpação, tá? Mas existem outros sintomas associados para a gente poder diagnosticar a fibromialgia. E esses outros sintomas são a fadiga, dor de cabeça, distúrbios do sono, dormência ou formigamento nas extremidades, síndrome do intestino irritável, dor generalizada pelo corpo, conforme eu falei anteriormente, problemas de memória e concentração, tá? Então, automaticamente, quando a gente tem uma dificuldade para dormir, a gente tem uma insônia, vamos dizer assim, por questão de ansiedade, né, momentos que a gente está passando na nossa vida, diminui a produção nossa hormonal e a gente não consegue entrar num sono profundo, que a gente chama de sono REM, que existem várias fases do sono. E quando a gente não entra nessa fase do sono REM, que é a fase que a gente tem a memorização de tudo que aconteceu ao longo do dia, né? Então a gente consegue entender o que está acontecendo, processar as informações. É durante essa fase do sono que ocorre esse processamento de informação. Então a gente começa já a não ter uma boa concentração ao longo do dia, a não conseguir gravar e entender as coisas, a gente começa a ter dificuldade, a produção hormonal, né, ela não ocorre como deveria ocorrer, então começa a dar fadiga, cansaço. Então o sono, ele é muito importante, não só em paciente que tem fibromialgia, mas em todas as pessoas, porque se a pessoa não dorme direito, ela não aprofunda no sono dela, conforme eu falei, que são várias fases do sono, né? Ela vai ter dificuldade depois, ao longo do dia, apresentando fadiga, apresentando cansaço, né? Apresentando dificuldade de memorização, de concentração, porque ela não conseguiu aprofundar no sono, ok? E quando a gente sabe que a gente teve um sono de boa qualidade, que esse sono foi um sono reparador, quando a gente sonha, a gente acorda de manhã e a gente sabe que a gente sonhou, a gente se lembra do sonho. Então isso significa que nós passamos por todas as fases do sono, ok? E isso daí é um sinal positivo de que o nosso sono foi reparador. Então se vocês estão aqui e não sonham, né, significa que vocês não estão aprofundando no sono, tá? Vocês não estão tendo um sono reparador. E isso é muito ruim, tá bom? Porque todo o ser humano precisa, isso é uma coisa assim que deve ser regra na vida das pessoas, dormir bem, tá? Precisa de ter qualidade de sono, tá bom? Então, o que pode causar, né, conforme eu falei anteriormente, essa baixa produção de serotonina? Além daqueles sintomas, como eu falei, o estresse emocional, a ansiedade, né, a depressão também, enfim, a alimentação rica em açúcares, conforme eu expliquei anteriormente, farinhas processadas,
Tudo isso vai causar aumento na produção de bactérias, vai levar a desbiose, que vai dificultar, no caso, a produção de serotonina, principalmente no intestino, que ela ocorre. Quais são os sintomas que estão relacionados à baixa de serotonina, né? Como é que eu sei, assim, que essa pessoa está com baixa produção de serotonina? Não só nos casos de fibromialgia, porque isso já existe ali, né? Isso faz parte do mecanismo de causa, né? De ação, de como funciona a fibromialgia. A gente vai ter mudanças de ânimo, ansiedade, depressão, pode ter transtorno obsessivo compulsivo, pânico, fadiga, cansaço, apatia, má digestão, aumento de peso, ejaculação precoce também pode estar relacionada com a diminuição de serotonina, problemas para dormir, sensibilidade ao som e aumento da sensibilidade da dor, tá? E também as pessoas podem apresentar compulsão por doces ou carboidratos, ok? Então, isso tudo significa que a pessoa está com baixa de serotonina. É claro que nem sempre esses quadros estão 100% relacionados com a baixa produção de serotonina, né? Não é só isso. Então, existem outros critérios, outros fatores para a gente poder determinar, mas a maioria dos pacientes que apresentam esses sintomas que eu falei para vocês, eles têm baixa de serotonina. Existem exames específicos que a gente faz para poder saber realmente se a pessoa está com baixa de serotonina ou não, tá? E isso deve ser avaliado no consultório junto com o médico. Então, como a gente pode fazer para melhorar essa produção de serotonina, né? Uma das questões que a gente deve avaliar é desinflamar o intestino. Então, se a pessoa está com uma alimentação errada, que está dificultando a absorção de triptofano, né? Se essa pessoa, ela é uma pessoa que tem constipação sempre, ou tem diarreia com frequência, então com certeza ela tem uma alteração da flora intestinal dela, precisa ser avaliada. Então existem alimentos que causam sensibilidade alimentar, que inflamam o intestino, então é importante avaliar esses alimentos, né, que podem causar essa inflamação intestinal, então isso é muito importante. Então desinflamar o intestino é um dos principais fatores para a gente poder melhorar a produção de serotonina. Ingerir alimentos ricos em triptofano, como banana, abacaxi, mamão, manga, morango, aspargos, alcachofra, agrião, amendoim, aveia, todos esses alimentos eles são ricos em triptofano, então eles vão estimular a produção de serotonina. Mas não adianta você ingerir esses alimentos que são ricos em triptofano se o seu intestino está inflamado, você não vai conseguir absorver, né, esse triptofano para poder fazer a produção de serotonina. Então, é muito importante com que seu intestino esteja limpinho, esteja certinho. Exercícios físicos de pelo menos 45 minutos, principalmente os aeróbicos, né, que eles elevam a frequência cardíaca, liberam endorfinas e que melhora a produção de serotonina e produz uma sensação de prazer e bem-estar. Então, pacientes que têm fibromialgia, é muito importante com que eles se exercitem com frequência, tá? Porque o exercício estimula a produção de serotonina. Só que eu sei que muitas vezes os pacientes chegam com tantas dores, com tantas limitações, que eles não conseguem se exercitar. Então, é preciso ter uma abordagem, né, bem acolhedora nesse paciente para poder entender o ponto que ele se encontra, ajudar ele a melhorar esse metabolismo dele, né, potencializar, desinflamar, enfim, para que ele consiga obter uma resposta positiva e iniciar os exercícios físicos com o alívio da dor, ok? E a gente consegue isso. Então, uma das outras formas, de outra forma de a gente poder melhorar a produção de serotonina é através da redução do estresse. Então, é muito importante com que esse paciente ele comece a ter um autoconhecimento. Sim, autoconhecimento, gerenciar as emoções. Fazer com que perceber com que as emoções que estão fora dele não interfiram em quem ele realmente é, não abale a parte emocional dele, vamos dizer assim, porque as coisas acontecem na nossa vida, óbvio. O que vai fazer a diferença é a maneira como você encara o que acontece com você, tá? Então, pode acontecer uma coisa
super ruim na sua vida, tá? E você tem inteligência emocional suficiente para que aquilo não te afete. Então você vai entender que aquilo aconteceu, você vai tentar resolver aquilo da melhor maneira possível, tá? E você vai se manter naquele lugar e observando, né, o que está acontecendo de forma assertiva, sem se tomar pelo desespero, pelo nervosismo, né, de ficar pensando 1 milhão de coisas, o mundo vai acabar, meu Deus do céu, a coisa nem aconteceu e você já está naquele desespero emocional tremendo. Tá? Então é importante ter inteligência emocional, é importante gerir as emoções, é importante você conhecer o que você está sentindo, tá? Porque a partir do momento que você sabe o que você está sentindo, é mais fácil você lidar com aquilo. Porque tem gente que às vezes chega e ela não tem nem a menor noção do que ela está sentindo. As pessoas falam as coisas para ela, ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e chega uma hora que ela explode, tá? E aí quando ela explode, enfim, já botou tudo pra fora, já ficou hipertensa, já ficou raivosa, né? Enfim, já teve várias doenças psicossomáticas que a gente chama, né? Que dificultou com que ela pudesse ter uma qualidade de vida, ter saúde. Então essa questão da redução de estresse, ela é muito importante, esse autoconhecimento. E a gente também faz através da meditação, da yoga, né? A meditação, ela hoje é comprovada cientificamente, ela diminui, vamos dizer, as ondas cerebrais, né? Fazendo com que a gente entre em ondas, frequências mais baixas, com que a gente acalme a nossa mente, produzindo vários bem-estar, uma sensação de bem-estar no corpo muito positiva, né? Porque ela ajuda a modular os níveis hormonais também, a diminuir a produção de cortisol, né? A liberar neurotransmissores positivos, como a serotonina, como a dopamina, né, a ocitocina. Então a meditação, ela exerce uma influência super positiva, tá? A yoga também, ela ajuda na questão da modulação hormonal, né, desse equilíbrio mental. As posturas, os asanas que tem, são posturas que na verdade não são posturas mentais que você faz só, são posturas que você muda a maneira como você enxerga o mundo. Então isso é bem interessante, você começa a ter mais flexibilidade com as coisas que acontecem à sua volta. Então eu super indico a yoga para muitos pacientes meus. E você procurar fazer atividades que realmente dão prazer, que você tem prazer na vida, né? Você procurar ir para lugares que você gosta, você assistir filmes que te trazem bons sentimentos, né? Porque a pessoa vai lá e assiste um monte de filme de guerra, assiste filme de terror, ela sai mais desesperada do que quando ela começou a assistir, né? Então aquilo dali não está te somando muito nesse momento da sua vida. É claro que em alguns momentos você pode, óbvio, né, assistir esses filmes, mas se isso é uma rotina na sua vida, você não está estimulando o seu corpo de maneira adequada, né? A sua produção, vamos dizer assim, de neurotransmissores e de sentimentos de uma forma positiva. Então é importante você avaliar o que você se alimenta emocionalmente, né? O que você assiste, o que você vê. Você bota lá no Globo Repórter todo dia, meu Deus do céu, gente, não tem condições, da taquicardia, da ansiedade, você entra em pânico, entendeu? Quando termina o Globo Repórter lá, o jornal, tu já tá precisando tomar até remédio para melhorar a sua ansiedade, porque tanta morte, tanta gente, tanto isso, tanta desgraça, entendeu? Então isso não são coisas boas, positivas que a gente deve fazer. Não só para paciente com fibromialgia, mas para qualquer pessoa. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente precisa se alimentar de bons pensamentos, de boas informações. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ok? Isso vai alterar toda a forma com que a gente pensa, tá? Como existe vários estudos falando sobre o pensamento positivo, né? O pensamento positivo associado com emoções positivas, você faz uma mudança na sua realidade muito grande. Então é importante você ter bons sentimentos, ok? Como é que são os tratamentos atuais hoje, né? Então, é difícil. Os tratamentos, eles giram em torno de tirar a dor do paciente, né? Amenizar essa dor que o paciente está sentindo. Então o tratamento, ele compreende o uso de analgésicos, de relaxantes musculares, de anti-inflamatórios, muitas vezes até de opioides e imunossupressores. E para o quadro psiquiátrico, né, que muitas vezes o paciente apresenta ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são utilizados antidepressivos, o que eu
Não indico muito, né? Porque quando a gente fala de parte metabólica, a gente tem várias maneiras de regular essa parte dos neurotransmissores, né? Através de substratos, né? Que vão construir, vão produzir os neurotransmissores que a gente precisa, sem precisar entrar com medicações, porque o nosso corpo, ele funciona através de bioquímica, são reações bioquímicas que acontecem o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro acontecendo essas reações bioquímicas. Então a gente só precisa, vamos dizer assim, da gasolina, né, para que essas reações bioquímicas aconteçam de forma eficiente, eficaz, que seja eficiente. Então, também é utilizado tração a laser, né, estimulação eletromagnética transneural, acupuntura, massagens, e às vezes, em alguns momentos, melhora o quadro, né, de fibromialgia do paciente. O paciente algumas vezes tem respostas positivas, outras vezes não melhora em nada, e assim o paciente mantém aquela qualidade de vida ruim, né? Ele não vive, ele sobrevive. Eu digo para os meus pacientes quando eles chegam aqui que ele não está vivendo, né? Porque eles estão sobrevivendo, porque a cada dia é uma luta, a cada dia cada mal tem o seu dia, é um leão por dia. Na verdade, para eles não é um leão por dia, né? Vamos dizer assim, é uma selva, né? De tanto sofrimento que eles têm, que eles conseguem passar ao longo desse dia. E o paciente, ele tem que aprender a conviver, né, com essa dor, com a doença, com o diagnóstico, enfim, com essa questão de que não tem cura, né? É importante cuidar do sono, conforme eu falei para vocês. Então, quando você cuida do sono, você melhora essa produção sua hormonal, né? Você consegue ter menos fadiga ao longo do dia, você fica mais descansado, enfim, você vai ter vários tipos de melhora. E o que eu digo muito para os meus pacientes, quando eles chegam aqui, é a gente fazer um diário da dor, tá? Porque muitos não fazem, não sabem nem o que significa isso. Como é que é esse diário da dor? Ele vai anotar exatamente no papel o horário que ele sentiu o pico da dor, vamos dizer assim, que a dor piorou, né? E ali ele vai colocar se tem ligação com alguma coisa que ele fez ou que ele comeu, né? O que aconteceu com ele naquele momento que pode ter piorado aquela dor ou, no caso, melhorado a dor, tá? Então ele estava sentindo muita dor, às vezes ele fez um movimento diferente, enfim, tomou alguma coisa que aliviou aquela dor que ele estava sentindo. Então esse diário da dor é muito importante para o paciente quando a gente inicia o tratamento. Até porque é um parâmetro que eu tenho para a gente ver, conforme ele vai melhorando, né, o quanto que ele melhorou. Depois de 2 meses, 3 meses, ele pode olhar aquele diário da dor e falar: nossa, meu Deus, coisas que eu não conseguia fazer antes, hoje eu faço e já não sinto mais nada. Então isso é muito legal, é muito importante para o paciente, tá? Para ele poder fazer esse acompanhamento. Então, conforme eu falei anteriormente, é necessário se exercitar regularmente, né? Os exercícios físicos, tá? Tai Chi Chuan, caminhada, yoga, terapia cognitiva comportamental também às vezes é muito importante, né? E assim, como é que a gente faz o tratamento da medicina integrativa nessa parte metabólica? Quais são os processos que são avaliados nesse paciente durante o tratamento? A prioridade é a desinflamação. Como eu falei, esse paciente com certeza ele está inflamado, até porque se ele está produzindo baixa serotonina, existe um déficit, né? Principalmente a questão do intestino dele, então é importante avaliar as sensibilidades alimentares que ele tem, ok? Para poder a gente limpar esse intestino, melhorar esse processo inflamatório, avaliar a resistência insulínica, que com certeza ele tem. Aí depois a gente parte por um processo de detox, que é essa limpeza, a gente avalia a concentração de metais tóxicos que o paciente tem também, o perfil de quantidade de nutrientes que ele tem, de micronutrientes que tem o corpo, a parte de reposição hormonal. Olha, essa parte faz uma diferença tão grande, tão grande. Um dos estudos que eu li, né, de artigos científicos que tiveram, que a maioria das mulheres que estão na menopausa, cerca de 10% das mulheres na menopausa, elas têm fibromialgia. E muitas vezes os pacientes com fibromialgias não são diagnosticados. E o que acontece entre esses 30 anos até 55 anos, que é onde existe o quadro pior, né, de dor, de fibromialgia?
é quando ocorre a baixa da produção hormonal. Então essa baixa hormonal, essa baixa de produção hormonal vai fazer uma alteração muito grande no metabolismo dos pacientes, entendeu? Então quando a gente começa a regular os hormônios, a fazer essa modulação hormonal, os pacientes começam a relatar muita melhora da dor, ok? Então, porque a gente tem hormônios que participam, né, de várias sínteses celulares que são importantes para os músculos, para os ossos, para as articulações. Então, se existe um desequilíbrio, isso daí também causa uma propensão ao paciente desenvolver fibromialgia, tá? Então, a reposição de micronutrientes, um micronutriente que é fantástico é o magnésio. E não é qualquer tipo de magnésio que é utilizado, tá? Especificamente para paciente com fibromialgia é o treonato, tá? Esse magnésio, ele atua nessa parte muscular, tá? Ele atua na parte das articulações, então a gente tem um resultado muito bom de reposição de magnésio para os pacientes que têm fibromialgia, não só para paciente com fibromialgia, mas enfim, qualquer pessoa hoje em dia necessita fazer reposição de magnésio, porque o nosso solo não tem magnésio, ok? Então é necessário com que a gente faça uma reposição. Só que existem tipos específicos de magnésio, então cada um vai ter uma indicação específica. Paciente com fibromialgia, o treonato é o melhor tipo. O manejo do estresse, então, é avaliar o grau de estresse que esse paciente tem, né? O que está acontecendo na vida dele, que fase que ele está passando, como é que ele pode resolver e administrar esse estresse na vida dele, tá? Avaliação dos neurotransmissores e regulação dos neurotransmissores. Então é importante saber quanto de serotonina que esse paciente está produzindo, quanto de dopamina esse paciente está produzindo, se ele está com excesso de noradrenalina. Então existem exames específicos, tá, que a gente faz para poder avaliar a quantidade de neurotransmissores que ele está produzindo, né, a concentração que tem no corpo. Então isso é muito importante. O sono, conforme eu falei anteriormente para vocês, é importante que o paciente tenha a higiene do sono, ou seja, que ele possa se preparar para dormir, né? O paciente vai tomar café na hora de dormir, complicado. O paciente vai para o computador, ficar na cama mexendo no computador, também é complicado. Então ele tem que ter um preparo, fazer uma higiene do sono para que ele consiga descansar, ok? E a partir daquilo dali, ele consiga ter um sono reparador, né? Entender o que está acontecendo. O que a gente também utiliza, que eu utilizo aqui muito no consultório, na clínica, é o ozônio, tá? O ozônio, qual é o processo do ozônio? Para que serve um paciente com fibromialgia? O ozônio, ele vai aliviar as dores locais e generalizadas, ele é considerado um analgésico, um anti-inflamatório, ele estimula a circulação sanguínea da área dolorosa, proporciona uma maior oxigenação, que também alivia a dor, controla os excessos de radicais livres, faz uma redução significativa da sensação de fadiga generalizada. O gás em contato com o corpo, ele vai estimular a produção de defesas naturais e ajudar na regulação hormonal. Ele melhora o humor, né? Ajuda na melhora da autoestima e, obviamente, na produção de serotonina. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem ir deixando as perguntas aqui, tá? Que eu vou respondendo para vocês as perguntas conforme eu for andando mais para frente com a aula ou com a live, enfim, tá bom? Então vocês já podem começar a fazer perguntas que eu vou adorar responder as perguntas para vocês. Quero lembrar também para vocês que nós estamos com um grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo que a gente troca bastante informação. Lá eu estou sempre colocando informações sobre tratamentos, né? Tirando dúvidas, explicando sobre a cannabis, artigos científicos. Então eu convido vocês a entrarem para o grupo de WhatsApp, tá? Quero lembrar também para vocês do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, que está localizado no Campo Belo, no qual eu sou diretora. Então a gente fez um centro especializado e voltado para o tratamento de pacientes, enfim, que necessitam de se tratar com cannabis medicinal, tá? Então a gente tem todo um acolhimento, um apoio, né? Uma avaliação voltada para a prescrição de canabinoides, ok? Então, quem quiser, as portas estão abertas para vocês poderem vir visitar aqui o nosso espaço. Agora vamos falar então como a cannabis atua na fibromialgia. Eu precisava falar tudo isso para vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho sobre o mecanismo da cannabis no tratamento da fibromialgia. O PubMed, que é o maior site de pesquisas que existem hoje, de artigos científicos, lá quando a gente pesquisa canabinoide e fibromialgia, a gente encontra 47 artigos.
sendo que 3 são estudos clínicos. Se a gente botar dor crônica, então tem muitos, tá? A Health Canada e a Medical Cannabis, eles evidenciaram que o alívio da dor crônica é a condição mais comum que os pacientes experimentam ao utilizar a cannabis medicinal. Existem evidências substanciais de que a cannabis é um tratamento eficaz para a dor crônica, especialmente em casos que os tratamentos convencionais não deram certo, falharam, ok? Então, até o momento, um grande número de ensaios clínicos controlados já foi realizado e eles avaliaram as aplicações terapêuticas da cannabis e de preparações à base de cannabis no tratamento da dor, ok? Então, existe um artigo que eu acho muito interessante, tá? Que foi feito pelo Dr. Sunil, que ele publicou um artigo de revisão, que ele fez uma busca conduzida no PubMed em 2013, e aí ele teve um percentual de resultados positivos. Foi um estudo feito em estudo randomizado. Ele pesquisou estudos de ensaios randomizados e controlados sobre a cannabis e dor. Essa busca identificou 38 artigos específicos para dor, e nós tivemos o seguinte resultado: 71% do que eles avaliaram foi positivos para o efeito da cannabis no alívio da dor. 29% foi negativo, onde os canabinoides eles não alteraram os níveis de dor ou aumentaram ou diminuíram a dor, ok? E os ensaios foi interessantíssimo, porque eles tiveram muitos resultados positivos e mostraram que as maiores dores aliviadas com o tratamento de cannabis foi nessas principais patologias. Nós tivemos a fibromialgia praticamente em primeiro lugar, artrite reumatoide, dor neuropática, dores relacionadas ao câncer, entre outras. Então nós tivemos um resultado muito bom em pacientes que têm dor crônica, ok? Então, os resultados disponíveis atualmente sobre cannabis medicinais, eles são bastante robustos no tratamento da dor, principalmente quando a gente combina os avanços que nós fizemos nas últimas décadas, né? Quando descobrimos o sistema endocannabinoide, o Dr. Rafael Michulan e a equipe dele, né, descobriu que o sistema endocannabinoide é o maior sistema já evidenciado hoje no corpo, que esse sistema é um sistema que modula todos os outros sistemas, ok? E aí a gente consegue fazer com que exista um equilíbrio no corpo, né? Promover a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Enfim, então nós tivemos grandes avanços de alguns anos, de aproximadamente 50 anos até agora, com o estudo da cannabis, ok? Então, quais são os possíveis mecanismos de ação, né, da cannabis no sistema, no nosso corpo, né? Então, como eu falei anteriormente, vamos lá. Há aproximadamente 40, 50 anos atrás, foi descoberto um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema é o maior sistema já descoberto até hoje no corpo humano. Ele modula todos os outros sistemas. Por que ele é o maior sistema já descoberto até hoje no corpo humano? Porque a gente tem receptores espalhados por praticamente todos os órgãos, ok? E por estar espalhado praticamente todos os órgãos e fazer essa modulação, esse ajuste nos órgãos, ele é considerado o maior sistema já descoberto até hoje, tá? Então, aonde que a cannabis entra aí? A cannabis, ela tem propriedades, né, compostos químicos na planta que interagem com o nosso sistema endocannabinoide, ok? Eles se ligam a receptores do nosso corpo ou até aumentam a biodisponibilidade de neurotransmissores que a gente produz. E esse aumento da biodisponibilidade ou essa interação nos receptores vai fazer uma modulação no nosso sistema, ok? Então, existem até estudos falando que nós sofreríamos de uma síndrome de deficiência clínica de endocannabinoides, ou seja, que o corpo ele não produz endocannabinoides em concentrações suficientes. A gente consegue produzir endocannabinoides através de exercício físico, a gente consegue produzir endocannabinoides através de uma alimentação equilibrada, tá? E a gente também consegue obter os canabinoides, os endocannabinoides, ou enfim, aumentar a biodisponibilidade dos nossos endocannabinoides através da ingestão da planta da cannabis, dos compostos da planta, ok? Enfim,
Então, como agiria, né, a cannabis nesse sistema endocannabinoide que está no nosso corpo? Tá tudo bem, gente? Tá tudo ok aí? O som, voltou o vídeo? Vocês podem me dar um ok aí se o vídeo voltou? Tá tudo ok? Voltou, né? Tá. Ok. Então, a cannabis, ela produz efeitos analgésicos, tá? Por quê? Porque eles atuam em receptores de dor. Então, eles fazem uma modulação. Vocês se lembram que eu te falei que, no caso, a fibromialgia, ela ocorre uma sensibilização maior, né, ao estímulo de dor, ocorre um desequilíbrio, né, entre esse estímulo doloroso que é. Então, a cannabis medicinal, no caso, ela vai atuar modulando esse estímulo de dor, tá? Ela refaz essa comunicação de forma eficiente. Quando a gente está falando desse sistema endocannabinoide, tá? A gente está falando de receptores que existem no nosso corpo, então chamado receptores canabinoides, tá? Tipo CB1 e CB2, mais especificamente. A gente está falando de produção de endocannabinoides, tá? É tipo mais anandamida e 2-AG que a gente pode falar, e de enzimas que fazem a degradação, né, e a síntese desses canabinoides que a gente produz no corpo. Então, a gente tem vários receptores espalhados no nosso corpo. Cada receptor serve para uma coisa. Receptor para serotonina, receptor para dopamina, receptor para dor, né? Então, a gente tem esses receptores espalhados em várias partes do nosso corpo. E aí, a planta cannabis, os fitocannabinoides, alguns específicos, né? Eles vão atuar fazendo a ligação nesses receptores. Pum, pum, pum. Então, ele liga nesses receptores, ok? Ou se não liga, por exemplo, o CBD, ele não se liga praticamente a receptor tipo CB1 nem CB2, se liga a outros receptores, mas ele aumenta a biodisponibilidade, né, a concentração de um endocannabinoide que a gente produz, que é chamado anandamida. E aí, quando o sistema ouve essa comunicação toda errada e a gente se encontra nesse quadro de patologia, de dor, né, entre outras de disfunções que acontecem no corpo, o sistema endocannabinoide, vamos dizer assim, ele é ativado, né, após a conversa, após a sinalização, após o que aconteceu nesse corpo que foi de maneira errada, e ele atua de forma com que ele produz os endocannabinoides e refaz a conversa. Então, ele vai refazendo essas conversas, ok? Que houveram de forma errada ou se ligando a receptores específicos que estão no nosso corpo que vão modular outras questões, igual eu falei para você. Então, existe uma ligação em receptores da dor, tá? E essa ligação, ela faz uma dessensibilização desses receptores do tipo TRBP1, né? Que são relacionados à percepção da dor, ok? Então, ela faz essa modulação. Os canabinoides, eles também podem aumentar ou diminuir a excitabilidade neuronal, dependendo do neurotransmissor e da região cerebral que está afetada. Então, os canabinoides, eles reduzem a sinalização da dor nas terminações nervosas aferentes. Ou seja, ele faz com que essa conversa ocorra de forma específica e ele modula o que antes estava com muita sensibilidade, agora passa a ser normal, ok? Esse canal de dor. O CBD, ele é um antagonista parcial do receptor de serotonina, tá? Então, ele vai se ligar, certa parte, a receptores de serotonina. Então, ali ele faz uma modulação dos neurotransmissores, principalmente da serotonina. Então, se a gente tem uma fibromialgia, a gente está falando de deficiência, baixa produção de serotonina. Então, o CBD, ele tem uma capacidade de, vamos dizer assim, aumentar, né, a produção ou se conectar a esses receptores, fazendo o mesmo efeito, ok? Fazendo uma modulação, tá? Então, e isso daí a gente vai ter respostas positivas no quadro de diminuição da dor, porque a serotonina, ela faz essa interrupção da dor, tá? Ela melhora a sensação de bem-estar no corpo, né? Ela vai melhorar a questão da percepção sobre a vida, né? O olhar da alegria, sobre o que você está vivendo. Então, isso é muito importante. Então, a cannabis, ela vai atuar ajudando nessa modulação a regular.
tá? Além disso, o canabidiol, né, o CBD, ele também modula o fluxo cerebral regional de repouso. Ou seja, ele também tem um efeito potencial ansiolítico, tá? Por modular esse fluxo cerebral. Então, existe até um estudo, e tá acabando a live, né? Tá acabando já, né? Eu falei pra caramba, enfim. E tem um estudo que mostra que uma pequena população de 7 indivíduos fazendo uso regular de cannabis, eles tiveram um aumento de 57 pontos no exame, tá? Na serotonina deles. Então, durante o uso de cannabis, em 12 semanas com a terapia com CBD, aumentou no exame 57 pontos, né, de serotonina quando eles fizeram a avaliação. Então, esse é um estudo muito legal que eu falo para as pessoas e trago para os meus pacientes, ou seja, como a cannabis pode realmente melhorar essa produção de serotonina, né, e favorecer com que o paciente tenha uma melhora significativa no caso de fibromialgia, que um dos fatores é a baixa produção de serotonina, né? E também o CBD, ele tem um efeito modulador alostérico em receptores opioides, mu e delta opioides, tá? Ou seja, ele é um modulador indireto desses receptores, razão pela qual os desejos de pacientes que fazem uso de opioide diminuem, tá bom? Então, se o paciente faz um uso regular de opioide e ele tá, vamos dizer assim, viciado em opioide, quando a gente utiliza o tratamento com CBD, esse vício dele, essa vontade, essa fissura vai diminuir e automaticamente também a dor, obviamente, vai diminuir. Então, é muito importante, né? E a gente vê muitos benefícios em pacientes que fazem. Então, a gente também faz o desmame de pacientes que estão fazendo uso de opioides. Então, o que a gente pode entender com tudo isso, né? Que o uso de cannabis e os canabinoides no alívio da dor, da fibromialgia, demonstra um grande potencial e pode ser uma fonte de esperança para todos aqueles que sofrem de dor crônica. E para nós, que somos médicos, que os tratamos, não tem prazer maior da gente poder ver o paciente melhorando daquele quadro, voltando a ter qualidade de vida, voltando a ter uma vida digna, voltando a conseguir fazer as coisas que ele fazia antes, tá? Mas mais pesquisas sobre essas questões também devem ser realizadas e a gente está torcendo para que isso aconteça, né? Lutando para que esse conhecimento chegue a outras pessoas, para que as pesquisas sejam realizadas, especialmente em grupos maiores de pacientes, por períodos mais longos, enfim, para poder avaliar mais esses efeitos, né? Então, é muito importante, gente, a gente entender que a cannabis, ela não é uma panaceia, né? Tem pacientes que respondem muito bem ao tratamento, tem outros pacientes que não têm uma resposta tão boa assim, mas que quando a gente modula essa parte metabólica do paciente, né, e a gente associa com o tratamento com a cannabis, os resultados assim são fantásticos, porque a gente dá tudo que o paciente precisa, aquele organismo precisa para se autocurar, né? Então, eu não digo nunca que o paciente fica curado, mas pacientes que passam a não ter mais dor, né? Eles ficam sem ter dor por muito tempo, enfim, voltam a viver normalmente igual eles viviam anteriormente, né? Alguns pacientes já têm uma dificuldade maior nesse processo, demoram um tempo mais. Lembrando que o tratamento é personalizado, então cada paciente tem uma dosagem específica, tem um canabinoide específico, né? Que deve ser tratado, que deve ser dado para esse paciente, o médico que tem que avaliar isso, e o tratamento é um casamento que faz com esse paciente, ok? Então, o médico ele tem que casar com esse paciente durante alguns meses para poder fazer esse ajuste da dose, para poder entender esse metabolismo, para poder ajustar tudo o que esse paciente precisa, né? Para poder ver o que ele pode melhorar, fazer o manejo do estresse, ver a higiene do sono, desinflamar, fazer parte de detox do corpo, tudo isso soma e faz muita diferença no tratamento do paciente, ok? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Mais uma vez eu quero falar do nosso grupo do WhatsApp, quem chegou depois, tá? Seja bem-vindo, nós temos o grupo de WhatsApp que a gente tira dúvidas, esclarece, enfim, bota artigos científicos, estamos sempre trazendo os temas, tudo que está acontecendo de novidade. Quem quiser entra no grupo, participa. Peço para vocês lembrarem de poder compartilhar até essa live, se for possível, com pessoas que vocês conhecem, que tem problema de fibromialgia, que tem dor crônica, porque isso que eu tô falando não é só para pacientes com fibromialgia, são pacientes que têm dor crônica em geral, né, que a gente tem esses efeitos por atuar em receptores
de dor. Então, vamos participar dessa corrente do bem. Quanto mais informações as pessoas tiverem, maior o conhecimento que as pessoas tiverem, mais a gente pode ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, né? Ter uma vida mais digna, a viverem de forma que elas consigam ser plenas, viverem felizes, entendeu? Porque é muito triste a gente sofrer, né, de alguma patologia, de alguma doença, então isso é muito difícil. Mais uma vez eu volto a chamar vocês para poder visitar o nosso centro de referência, conhecer todo o nosso processo, porque a gente segue os modelos canadenses, então aqui a gente tem todo um processo de atendimento, tá? De acordo com o que é feito no Canadá. Então, não é só chegar e prescrever e acabou. Então, existe um acompanhamento, monitoramento do paciente, interações medicamentosas, né? Tudo isso é importante com que a gente entenda o processo, né? A fase que o paciente está. Estão perguntando sobre como entrar no grupo. Tem que entrar lá na minha bio, tá lá assim, falar com a doutora Ilane. Falar com a doutora Ilane, você vai ter um link lá que vocês vão clicar, aí vai aparecer uma página e ali tem assim, grupo do WhatsApp, tá? E é só vocês clicarem ali em cima, tá? Para poder entrar no grupo de WhatsApp, ok? Vai ficar gravada a live sim, tem alguma porcentagem de THC no óleo para tratar fibromialgia. Então, cada paciente tem uma indicação específica. Depende de todos os sintomas que estão associados com esse paciente, tá? Tem paciente que tem sensibilidade a THC, então eles não conseguem usar. E existem pacientes que já se beneficiam com THC. O THC, ele é bom para tratar a parte muscular, ele é um relaxante muscular, então assim, ele é um excelente analgésico, tá? O CBD tem potenciais anti-inflamatórios importantíssimos, não só anti-inflamatório, mas também trabalha na parte da analgesia, porque conforme eu falei para vocês, por atuar em receptores, né? Mas a gente tem que entender a história clínica desse paciente para poder saber qual é o melhor perfil de canabinoides que a gente pode trabalhar. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, o curso para médicos, né? O curso de prescrição de canabinoides é um curso prático, voltado para os médicos, para os profissionais de saúde, para que eles possam saber prescrever. Então ali a gente fala da história da cannabis, a gente fala sobre o sistema endocannabinoide, todos os estudos, as últimas pesquisas, enfim. Então, tanto as pessoas que estão assistindo essa live, que quiserem compartilhar, que são pacientes, quiserem compartilhar com os médicos, para que cada vez mais a gente tenha médicos que façam esse tratamento, que possam ajudar vocês, ajudar outras pessoas, vocês compartilhem, vocês falem do curso, tá? Tanto como os médicos que estão aqui, que estão assistindo a live, enfim, que querem melhorar a sua prática diária, enfim, sua rotina dentro da medicina, dar um up para poder ajudar realmente esses pacientes. E eu digo que é praticar a verdadeira medicina, porque quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente está falando de entender um organismo, de fazer uma abordagem, né, integral desse paciente, de saber realmente como funciona. E eu vejo a cannabis como uma planta, né, que trata a causa. Porque se ela atua num sistema que a gente tem, um sistema chamado sistema endocannabinoide, ela está atuando para modular e tratar a causa. A gente não está falando em tratar sintomas somente. O tratamento do sintoma é uma resposta, né, vamos dizer assim, quando você tratou a causa. Então, isso para mim é a verdadeira medicina. É quando você pega esse paciente, você procura a causa desse paciente, você trata a causa dele, não trata sintoma, tá? Eu não sou médica de tratar sintoma, eu gosto de tratar a causa, eu gosto de descobrir o que está acontecendo com esse paciente, tratar aquela causa dele, o problema que está afligindo ele, entendeu? E não tratar só o sintoma, porque se não tratar sintoma, você vai tratar sintoma pro resto da vida e o paciente não vai ficar bom, vai ter várias reações medicamentosas, interações, vai aparecer com outras patologias e você não vai solucionar o problema daquele paciente. Eu gosto de solução. Então, que os médicos possam ter essa visão de querer solucionar os problemas dos seus pacientes, de tratar realmente o que está causando aquilo dali, né? Não querer só tratar a sintomatologia. Então, eu gosto de desmamar o paciente chega aqui com um monte de remédio, a gente vai ajustando o metabolismo, vai arrumando a parte metabólica dele, vai prescrevendo, tratando com os canabinoides, enfim, quando ele já está melhor, a gente começa a iniciar um processo de desmame aos poucos, né, das outras medicações, para que ele fique, enfim, somente com o que ele precisa, porque para mim isso não faz muito sentido. É claro que às vezes a gente precisa prescrever alguns remédios, é claro que a gente não pode tirar os remédios da noite para o dia, existem vários critérios, né? Existem toda uma abordagem em cima daquilo dali para fazer um desmame, mas pelo menos já é um primeiro passo
para que esse paciente possa se restabelecer e ali sim a gente consiga fazer esse desmame medicamentoso dele. Então, é isso que eu quero levar para os médicos, né? Que os médicos possam ter esse entendimento, ter essa abordagem, ter essa visão, né? De exercer realmente a medicina que trata a causa, e ver como a cannabis pode contribuir, como a cannabis medicinal pode ajudar, tirar esse preconceito, né, da cannabis. Existem vários tipos de cannabis, vamos dizer assim, né? Tanto para uso recreativo, são cepas para uso recreativo, cepas para uso medicinal, enfim, que hoje todas elas são híbridas. Existe uma diferença no nome, na nomenclatura maconha e cânhamo, né, da onde é feito os processos terapêuticos, os tratamentos, enfim. Então, tirar esse preconceito que foi trazido pra gente, né, foi imposto pela sociedade, e não é bem assim, tá? Então, eu quero que vocês tenham isso, e eu vou deixar um abraço